Deus é Deus de milagres, prodígios e maravilhas. Muitos de nós, desde criança, ouvem falar sobre os grandes feitos de Deus. O Deus Yahvé que abriu o mar vermelho e fez passar a pé seco o seu povo Israel. O Deus Yahvé que derrubou as muralhas de Jericó e deu vitória a Josué e ao seu povo Israel. O Deus encarnado que nos dias do seu ministério terreno curou enfermos, curou leprosos, paralíticos, hemorrágicos, expulsou demônios e realizou tantos feitos extraordinários que não couberam nas suas 4 biografias. Ainda hoje, ouvimos testemunhos de pessoas que foram curadas de enfermidades mortais, mulheres estéreis que alcançaram a bênção da maternidade, de gerar filhos. Ainda hoje, Deus continua realizando prodígios, sinais, maravilhas, milagres. Mas e quando Deus não faz o nosso milagre? E quando clamamos a Deus e a nossa oração parece não ser respondida? Como devemos nos posicionar? Como podemos amar o Deus que não fez? Recentemente, eu li um sermão muito interessante de um pregador renomado chamado Theodore Austin Sparks. Esse sermão ele é intitulado Não se escandalize com o Senhor. Para quem quiser se aprofundar na leitura desse sermão, ele está localizado em uma coletânea de sermões que foram compilados em um livro chamado O Homem que Deus Usa. Particularmente, eu sugiro muito, recomendo muito a leitura desse livro, para você se aprofundar neste assunto e em muitos outros. Mas nesse sermão específico do Theodore Austin Sparks, ele fala sobre o momento em que Jesus ele orienta João Batista a não se escandalizar com o Senhor. E eu gostaria de ler com você esse texto, que faz a menção dessa palavra de Jesus para João Batista. Esse texto está localizado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 11 e nos versículos do 1 ao 6. Vamos ler juntos? Eu estou usando aqui a versão Almeida Corrigida Fiel. Eu particularmente gosto muito dessa versão, mas você pode utilizar a versão que você tiver aí, tá? Diz assim o texto sagrado. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João Batista, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer a Jesus: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse aos discípulos de João: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Eu quero que você dê muita ênfase a esse finalzinho do texto que diz assim: E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Vamos entender um pouco sobre o contexto em que aconteceu essa fala de Jesus a João Batista. A gente sabe que João Batista veio ao mundo na unção e no poder de Elias com uma missão específica: clamar o arrependimento ao povo de Israel e preparar o caminho para o Senhor. Essa era a missão específica, o propósito de vida de João Batista. Em determinado momento ele foi preso porque ele confrontou um comportamento inadequado de Herodes. Herodes havia desposado a sua própria cunhada, a esposa do seu irmão Filipe. E João Batista, na posição de profeta, confrontou esse comportamento inadequado de Herodes e por isso ele foi enviado à prisão. A toda essa situação caótica, o comentário da Bíblia de Estudos King James atualizada diz que o lugar onde João Batista ficou encarcerado se chamava Fortaleza de Maqueiros, que era um lugar inóspito, um lugar horrível, e ficava situado nas proximidades do Mar Morto. A gente deve lembrar que o Mar Morto recebeu esse nome de morto por causa do seu nível altíssimo de sal. O mar era tão salgado que era praticamente impossível que existisse vida marinha. E por causa disso, ele recebia esse nome de Mar Morto. Então, em todo esse lugar ornamentado de morte, se encontrava João Batista, quando ele ouviu falar dos grandes feitos de Jesus e enviou 2 dos seus discípulos a perguntar ao Senhor Jesus com essa infeliz pergunta, dizendo: És tu mesmo o Cristo? És tu aquele que havia de vir?
ou nós devemos esperar outro? Eu confesso que por algum tempo eu analisei essa fala de João com um olhar bastante julgador, até legalista, por assim dizer. Mas na minha mente eu não conseguia entender por que João havia feito uma pergunta tão infeliz a Jesus. De fato, não foi das melhores perguntas. Eu não conseguia entender por que João Batista, logo João Batista, aquele que olhou para Jesus e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Logo João Batista, que se despiu de qualquer arrogância e olhou para Jesus e disse: "Importa que ele, Jesus, ele cresça e eu diminua". O mesmo João Batista que se humilhou a si mesmo e disse: Eu não sou digno de me abaixar e desatar as correias das suas sandálias. Agora João está em uma situação caótica e realiza uma pergunta tão infeliz e diz: És tu mesmo o Cristo? És tu aquele que havia de vir? Ou nós devemos esperar outro? Jesus, com toda a sua mansidão e a sua gentileza sempre constantes, ele respondeu a João, mostrando os seus grandes feitos, mostrando os sinais e as maravilhas e trazendo a ele, levando a ele também uma advertência. Bem-aventurados, felizes, muito felizes são aqueles que não se escandalizarem em mim. Na verdade, a pergunta de João, travestida de desconfiança, carrega um clamor do seu próprio desespero. Nas entrelinhas da sua pergunta, o que ele está realmente sugerindo a Jesus é: por que o Senhor não me tira dessa prisão? Olhe ao redor, Senhor Jesus. O Senhor está fazendo milagres para uns, milagres para outros, e eu, que sou o teu seguidor, que preparei o caminho para a tua chegada, eu estou encarcerado. Será que o Senhor esqueceu de mim? Os teus inimigos, muitos dos que te aborrecem, estão em plena liberdade, mas eu, que sou o teu servo, teu seguidor, eu estou encarcerado. Se tu és realmente Deus, por que não intervém na minha situação? E quando nós paramos para fazer um paralelo entre essa situação em que se encontrava João Batista e a nossa própria vida, será que nós também não estamos nos desescandalizando em Deus? Será que por não conhecermos ou não entendermos os seus propósitos, nós também não estamos questionando o seu poder divino? Quantas vezes em nossa própria situação nós clamamos a Deus por um milagre, nós pedimos a sua intervenção na nossa vida e quando esse milagre não acontece, nós também podemos ter o mesmo pensamento. Se você é Deus, por que não intervém na minha situação? Por que não realiza o meu milagre? E assim nós nos escandalizamos de Jesus. Mas a essa situação, o Senhor Jesus nos dá a mesma orientação que trouxe a João Batista. Felizes, muito felizes são aqueles que não se escandalizam em mim. Eu confesso que em alguns momentos de fraqueza, eu também já cheguei a fazer questionamentos semelhantes. Eu já compartilhei com vocês aqui em outros vídeos que enfrento uma patologia chamada enxaqueca, que na verdade eu sempre enfrentei desde criança, mas acontecia em momentos esporádicos, eram crises episódicas de enxaqueca, por motivos específicos, etc. Mas no ano de 2021, aconteceu alguma coisa com o meu organismo que eu não vou saber explicar, não tenho essa resposta. E a enxaqueca ela descompensou completamente e ela se tornou crônica. Hoje eu lido com a enxaqueca crônica. E eu lembro que naquele momento eu fiquei muito abatida, angustiada. Eu dormia com dor, acordava com dor e eu não conseguia entender o porquê daquilo. E aquilo começou a atrapalhar a minha vida nas mais diversas áreas, na faculdade, no trabalho, nos meus relacionamentos, enfim. Eu fiquei muito mal naquela época. E eu clamei muito a Deus por uma cura. Eu clamei muito a Deus para que Ele viesse na minha situação e me desse um alívio. A minha expectativa era que Jesus olhasse para mim e dissesse a mesma coisa que Ele falou para a mulher do fluxo de sangue: filha, seja livre agora mesmo do teu sofrimento. Mas na verdade o que Ele falou para mim foi: filha, há propósito na sua dor. E eu me dei por satisfeita com essa resposta. O Espírito Santo, com todo o seu amor, com toda a sua mansidão, ele veio ao meu coração e explicou que havia um propósito. Ele me lembrou do amor infinito de Deus por mim, apesar de toda a minha dor. Então eu lembrei que Deus, ele continua me amando. Ele é o mesmo Deus que me tirou do império das trevas e me tornou participante do reino do seu Filho amado Jesus. Ele é o mesmo Deus que rasgou a carta de condenação do inferno que havia sobre mim e me deu o status de filha de Deus, de herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo.
Eu entendi que a vontade de Deus para a minha vida é boa, agradável e perfeita, ainda que eu não consiga entender. Eu entendi também que sem Deus eu sou apenas uma menina enxaquecosa, mas com Deus eu sou filha amada de Deus. E talvez assim como eu me encontrava naquele momento, você também esteja em uma situação semelhante. Talvez você tenha pedido também a Deus um milagre e esse milagre não aconteceu. Talvez você tenha pedido a Deus uma cura para você mesmo, para alguém que você amava, para alguém que você ama, e esse milagre não aconteceu, essa cura não se deu. E você esteja confuso, sem conseguir entender os propósitos de Deus. Você não consegue entender o porquê no propósito de Deus para algumas circunstâncias ou com algumas pessoas envolver a cura, envolver o milagre, e em outras pessoas, em outras circunstâncias, envolver dor, envolver prisão, como foi o caso de João Batista. E talvez você se sinta confuso, mas na verdade a palavra do Senhor nos diz que os planos do Senhor, os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Assim como o céu está distante da terra, assim os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então espera-se de fato que nós, com a nossa mentalidade humana, tenhamos dificuldade mesmo em compreender a forma de Deus agir. Mas o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, a graça de Jesus derramada sobre nós, nos capacita a nos submeter aos propósitos de Deus e entender que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, agradável e perfeita, ainda que nós não consigamos compreendê-la. E muitos homens e mulheres de Deus, personagens bíblicos, também precisaram lidar com circunstâncias semelhantes às nossas, ou até mesmo muito mais difíceis do que aquelas circunstâncias com as quais precisamos lidar hoje. O apóstolo Paulo, por exemplo, nos seus escritos, ele menciona um momento em que ele passou por um problema e foi afrontado por algo que o perturbava de tal maneira que ele o considerou como um espinho na carne. Então ele pediu 3 vezes ao Senhor que o curasse, mas o Senhor respondeu: a minha graça te basta. E o nosso querido apóstolo dos gentios se deu por satisfeito com essa resposta e foi até o fim no cumprimento do propósito de Deus para a sua vida, a despeito de todo o seu sofrimento. E aqui o apóstolo Paulo nos apresenta o segredo do contentamento, que é capaz de transformar as nossas vidas e mudar a nossa forma de encarar as circunstâncias adversas. O mesmo apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta à igreja dos Filipenses, em determinado momento, quando ele está agradecendo os irmãos de Filipos por uma ajuda que ele recebeu para suas necessidades básicas, ele faz lá o seu agradecimento, demonstra toda a sua gratidão, mas ele explica: olha, eu aprendi a estar contente com o que tenho. Eu gosto muito desse texto, principalmente quando a gente se aprofunda nos textos mais aproximados do original. O léxico de Strong, por exemplo, ele nos mostra que o vocábulo grego que foi traduzido para a língua portuguesa por aprendi é o vocábulo manthano, que não é um aprender qualquer. Ele se trata de um aprender por uso e prática. Na verdade, quando o apóstolo Paulo diz que aprendeu a estar contente com o que tem, que ele sabe estar abatido, mas também sabe ter fartura, sabe passar fome, ele sabe ter abundância, mas também sabe padecer necessidade, ele aprendeu tudo isso na prática. O apóstolo Paulo não aprendeu isso assistindo um sermão na sinagoga, ele não aprendeu isso vendo o exemplo dos seus pais. Ele não aprendeu tudo isso aos pés de Gamaliel, onde ele costumava aprender as coisas. O apóstolo Paulo aprendeu na prática a estar contente com o que tem. Quando ele disse, eu sei estar abatido, ele aprendeu isso padecendo situações de abatimento. Quando ele disse, eu sei ter fome e ter abundância, como ele aprendeu isso? Passando abundância, mas também padecendo fome, padecendo necessidade. E aprendeu em todas essas circunstâncias, na prática, que ele pode suportar todas essas situações em Cristo que o fortalece. E nós podemos fazer uma aplicação prática desse texto à nossa própria vida. Assim como o apóstolo Paulo, nós também podemos aprender a estar contentes com o que temos, aprender o segredo do contentamento e estarmos felizes em Cristo que nos fortalece e que nos capacita a enfrentar qualquer circunstância. E você pode me perguntar, mas Carlinha, é possível ser feliz e cumprir o meu propósito de vida, mesmo enfrentando dores crônicas? Sim, é possível. Desde que nós aprendamos o segredo do contentamento, desde que nós aprendamos a estar contentes em Cristo que nos fortalece
e a não nos escandalizarmos em Deus. Mas, Carlinha, é possível eu conseguir reencontrar a alegria de viver depois da minha perda, depois da minha dor, depois do milagre que não se consumou? Sim, é possível, desde que nós aprendamos a estar contentes com Cristo que nos fortalece e desde que nós não nos escandalizemos do Evangelho de Cristo. É possível viver bem, é possível estar contente em Deus, é possível ser feliz, muito feliz, em não nos escandalizarmos de Jesus. E enquanto eu refletia sobre todas essas circunstâncias, sobre João Batista, sobre o apóstolo Paulo e sobre a minha própria experiência, o Espírito Santo me inspirou a compor um poema. Eu gosto muito de poesia, eu acho que vocês já devem ter percebido. E o Espírito Santo ele me inspirou a compor um poema que é uma declaração de amor a Deus, apesar da minha dor. Uma declaração do meu amor por Deus, mesmo nas circunstâncias adversas. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou declamar esse poema para que vocês também possam conhecê-lo. E ele está intitulado Ao Deus que não curou a minha dor. Vou ler para vocês. Ao Deus que não curou a minha dor, que com todas as forças eu ame, ao Deus que não curou a minha dor. Confiando no teu infinito amor, que no silêncio do teu não se escandalize o meu coração. Se aprisionados estão os meus pés, como a João no morto mar, que o meu coração não venha questionar quem realmente tu és. Se os teus caminhos são mais altos do que os meus, e os meus pensamentos tão inferiores aos teus, claramente a minha mente não poderá imaginar o projeto que estás a realizar. Mas em meu espírito, em meu interior, não tenho dúvidas de quem tu és, Senhor. És o Filho do Deus vivo, Redentor. Na segurança do teu colo de amor, para sempre louvarei, para sempre amarei ao Deus que não curou a minha dor. E a partir desse poema que o Espírito Santo me inspirou a escrever para Deus, eu tive o meu coração novamente consolado, novamente confortado pela presença do Espírito Santo em mim e pela convicção, pela certeza de estar segura e estar guardada no infinito e incondicional amor de Deus por mim. Deus me ama e Deus ama você. E o amor de Deus por nós, ele não está associado às nossas circunstâncias. Então, que nós também saibamos retribuir o amor que recebemos dele. Que hoje nós sejamos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a amar a Deus independentemente da maneira como ele escolher agir na nossa vida. É claro que com isso eu não estou te desencorajando de clamar pela sua cura. Eu particularmente continuo acreditando que a qualquer momento Deus pode me curar. A qualquer momento ele pode realizar o meu milagre, realizar o seu milagre. Mas independentemente da maneira como ele decidir agir, se ele fizer ou não, que nós possamos amar a Deus. E a minha oração hoje é que você também seja capacitado pelo Espírito Santo a amar a Deus, a amar com todas as suas forças o Deus que não fez o seu milagre, o Deus que não curou a sua dor. Amém.